Alô, galera, começando mais um De Letra, edição de número 205, com a volta de Matheus Afonso, Ricardo Brejinski, Carlos Bório. Daqui a pouco o João Matheus Joaquim, que disse que só vai chegar para dar os palpites, veja só que ponto nós chegamos. Mas, senhores, a gente veio de um programa na semana passada em que, enfim, Atlético e Curitiba estavam no G4, mas ontem, Matheus, o Atlético saiu do G4. E assim, eu fui ver todo mundo. Eu fui ver a maioria das opiniões dos colegas, dos torcedores nas redes sociais, e, olha, 90% Matheus jogou a derrota de ontem na conta do Odair. Eu estou junto com eles. Inclusive, o nosso destaque ontem na transmissão da Banda B foi realmente isso. E eu comentei, assim, a questão, na minha concepção, e eu vi que todo mundo teve essa mesma percepção, ele desmontou a maneira que fez ele vencer 7 jogos. Claro, não tinha as mesmas peças, e aí tudo bem, mas a equipe estava entrosada para jogar de uma maneira. Ele desfaz, e as peças que ele coloca é os caras do começo do ano, né? É os caras que não renderam desde o início da temporada. Para mim, aqui menos faz sentido de todas é o Fernando, né? Porque assim, o Fernando, desde a lesão, ele não consegue atuar, ele não consegue, por muitas vezes foi reserva para quem é zagueiro, para quem é volante, e aí beleza, ele coloca no jogo contra o Atlético Goianiense, vai dar uma moral pro garoto, vamos ver o que vai acontecer. A coisa não acontece. Aí ele tem a volta do Léo Derek, e ele precisa ser diferente, ele não utiliza. Mais uma vez fica provado, e aí, claro, tem toda a questão do imbróglio de renovação, mas é provado que o Dudu, quando está em campo, o Atlético é melhor. Ele se aproxima mais do Zapelli, ele consegue fazer o jogo acontecer de fato, tem aproximação, e não é só a bola quebrada para o Viveiros brigar com 3, 4 defensores na força e tentar segurar uma bola. E aí a questão que eu me pergunto por que não começar o jogo assim, né? Acho que se nos treinamentos, será que isso não fica claro? Será que esses caras que no caso ele tirou ontem no intervalo, que foi no caso o Patrick e o Fernando, será que esses caras durante os treinamentos, será que eles foram excepcionais jogadores que fizeram o Odair peitar essa decisão? Sinceramente, eu acredito que não. Mas aí passou a ser um pouco de teimosia do Odair. Né? Eu acho que não tem como tirar a culpa dele nessa situação, claro. O Atlético realmente toma um segundo gol numa falha defensiva muito grande. Eu ouvi muita gente reclamando do Mendonça, mas sinceramente não é ele que tem que marcar dentro da área, né? O Felipinho não acompanha o lance. O Felipinho vê o cara entrando e simplesmente nem olha, ele tá correndo com a cabeça para baixo. Então, a gente elogiou muito, né, quando o Odair conseguiu um sistema de jogo, quando as coisas passaram a acontecer, quando teve 8 jogos de vencibilidade, quando entrou no G4. Mas é claro, não tem terra arrasada, mas ontem, a derrota de ontem, eu acho que fica muito sim na conta dele, por conta de tudo isso que eu acabei de dizer. O que parece que pega, né, Ricardo, que o Odair, ele desfez tudo o que ele fez, né? Foram 2 jogos em que o Atlético andou para trás, né? E assim, são 2 jogos diferentes, né? Contra o Atlético Goianiense, o Atlético não fez nada. Ontem ainda teve alguns momentos, mas eu concordo, melhorou muito no segundo tempo depois que entrou o Léo Derek e o Dudu. Não faz sentido para mim o Léo Derek não ter sido titular, estando à disposição já depois da Copa do Mundo Sub-20. O Dudu, como entra essa questão de hora titular, hora reserva, tem essa questão de renovar ou não o contrato, até se justifica um pouco mais. Mas o Léo Derek não começar jogando, para mim, foi muito inexplicável. E aí a justificativa dele que o primeiro tempo era mais físico e no segundo seria mais técnico, a partir do momento que você precisa do resultado num confronto direto, isso não se justifica. Porque daí você corre o risco de fazer um time mais físico, e se o Remo fizesse 2-3-0 no primeiro tempo? Que técnica que você ia ter para buscar o empate? E no segundo tempo o Atlético estava melhor, fez o gol do empate, já tinha, para mim, inexplicavelmente, o Luiz Fernando se joga naquela bola que ele tira o gol do Zapelli porque ele estava impedido, ali já podia ter vindo o empate, só que numa marcação bizarra ali, o Caio Vinícius sai completamente livre por trás da marcação, não precisa nem pular para cabecear e fazer o segundo gol, e só não tomou o terceiro porque o Pedro Rocha bateu mal o pênalti. Senão o Atlético poderia ter saído com um placar pior. Então o Odair falar que
era o melhor momento do Atlético, concordo, mas o time não estava jogando tudo aquilo para ele justificar essas questões de troca, de motivação, enfim, é o mesmo discurso de quando estava mal, né? Que vai subir, ele tira a pressão ali, mas se a gente for para pensar num pacote, no cenário dos últimos 9 jogos, 7 vitórias e 2 derrotas, ele está com uma campanha melhor que todo mundo que está no G4. Sim. Se ganha terça-feira do Avaí, pode ser que não entre no G4 de novo, porque aí depende dos outros resultados. Mas ele segue no bolo, a gente sabe que tem muito confronto direto ainda nessas últimas rodadas, então o Atlético ele ainda depende só dele. A minha preocupação é qual vai ser não o ânimo assim de empolgação, mas qual vai ser o efeito psicológico que essas 2 derrotas trazem para o time do Atlético para jogar na arena novamente, com a torcida já de novo desconfiada, a pressão que até então virou um clima de total confiança já virou uma apreensão. Então, para mim, esse jogo contra o Avaí passou a ser mais importante, digamos assim, em termos de campeonato, do que o Atletiba. Porque se o Atlético não ganha do Avaí na terça-feira, o Atletiba vira uma panela de pressão e o Curitiba entra gigante para o jogo. Se o Atlético vence o Avaí, ele pode ir do mesmo nível de confiança que o rival. Então, esse jogo do Avaí, tudo bem, a gente vem falando isso várias vezes, esse jogo é mais importante. Esse jogo contra o Avaí, para mim, virou primordial para o Atlético saber se vai brigar ou não pelo acesso, porque se não ganhar terça-feira, aí eu já acho que a coisa pode complicar, porque os adversários podem abrir vantagem no G4, quem está atrás pode vir e passar de novo. Então virou um jogo assim que eu não sei qual vai ser o clima. Eu acredito que vai estar cheio o estádio, a torcida vai incentivar no começo do jogo, mas se o Atlético voltar a repetir os mesmos erros que teve contra o Remo e o Atlético Goianiense, já não sei se vai ser apoio irrestrito. E aí fica a dúvida também, quem vai jogar na defesa? Porque se o Terano não tiver condições, o substituto até agora ninguém comprovou que está no nível do colombiano para virar titular de novo. O Bório, eu acho que o ponto que fica, né, dessa rodada, e é interessante porque o Atlético levou 7 rodadas, precisou de 7 vitórias seguidas para chegar no G4. E 2 derrotas já tiraram o Atlético do G4, né? E mais que isso, né, Bório? Entrou uma galera na briga de volta, né? Todo mundo entrou de novo na confusão, né? Esse foi o problema, né? A rodada contribuiu para aumentar a concorrência, né? E assim, eu acho que o Odair se perdeu completamente na escalação ontem. Ele desmontou o esquema que vinha dando certo com 3 zagueiros. Por que não colocou o Beleze substituindo o Léo Pelé e mantinha o esquema, né? E outra, esse Fernando, que nem o Matheus falou, cara, Fernando não dá. Achou que ele ia recuperar o futebol dele com 2 treinos, alguma coisa assim? Não. Foi testado durante toda a temporada e não deu resultado. Pois é. E aí outra, faz uma força pro Léo Derek voltar, né? Pô, pois é. Quase teve que brigar, né? Podia ter brigado na CBF para nem ir pro Mundial, já que o Brasil só fez fiasco no Mundial Sub-20. Para variar. E assim, essa questão do Dudu também, parece que não colocar ele em campo como titular é uma forma de pressionar ele para assinar a renovação de contrato. Querendo ou não, parece. Pô, mas aí é difícil, né? Porque daí você quer pressionar ele a assinar uma renovação de contrato. Aí ele entra em campo e muda o jogo. Aí ele faz o gol, ele bate uma bola que passa próximo da trave, e aí o empresário, no caso, olha e fala assim, cara, vocês precisam do garoto. Sem eles, vocês não vão subir, vai ter um imbróglio grande. E aí só firma mais a questão do tipo, não, nós queremos ganhar X. Porque quando o meu jogador está em campo, é ele que faz a coisa acontecer. E ele fez a diferença, né? Ele mudou o jogo. A entrada do Dudu, né, no intervalo, e assim, né, a entrada do Dudu ela tem alguns ajustes táticos, né, o Zapelli vem mais para trás, é um outro desenho de jogo, eu não sei, o Odair, e assim, acho que é um ponto, né, Ricardo, porque a gente sempre citou que o Odair, ele tinha melhorado o ambiente, ele tinha feito, mas a gente sempre apontava, olha, taticamente o Atlético ainda tem dificuldades, e ontem, quando precisou do técnico, o técnico não trabalhou, né? E assim, eu não vou tirar os méritos do Odair nessas 7 vitórias, mas alguns jogos ele escapou por pouco de não conseguir o resultado.
Aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, teve aquela maluquice no final do jogo. O jogo contra o Novo Horizontino, o Atlético tinha jogado mal e conseguiu o resultado. A partir do momento que ele engrenou 2, 3 vitórias, que o time começou a jogar bem também, como foi contra o Vila Nova, contra o Operário, teve sufoco no segundo tempo. Então a gente sabe que o Atlético vai brigar para subir até o final, mas não porque virou o melhor time da Série B, porque o time se ajustou. É porque tem peças individuais que estão dando conta. E aí, quando o Viveiros, por exemplo, não consegue finalizar, a gente vê como o ataque sofre, porque o Viveiros é um cara que virou decisivo. E aí, metade dos gols passam por ele. Se ele não consegue ter espaço, não consegue finalizar, o Atlético não consegue criar. O Dudu, acho que acabou de falar, é um cara que é o que cria ali no meio campo de uma forma isolada. Perdeu o Esquivel, que vinha sendo um dos melhores jogadores desse time, dessa retomada, e talvez não jogue mais esse ano. Ou se for jogar, vai ser os últimos 3, 4 jogos. Então, assim, são peças individuais. Benavides, se esses caras estão bem marcados ou não tem um dia que não estão inspirados, porque a gente sabe que não é sempre que o cara vai ter um bom jogo, o Atlético sofre coletivamente. Então o Odair tem seus méritos por conseguir pincelar alguns jogadores, tem seus méritos por conseguir tirar mais do que esses caras vinham jogando anteriormente, mas é um time que tá redondo assim no esquema de jogo. Saiu desse estilo, seja por falta de opção de jogador ou por acerto do adversário, já não tem plano B, já não tem plano C. Passa muito aquilo que eu criticava do Mozart, que ele se abraçou naquele estilo de jogo dele e sofreu muito para voltar a ganhar no Couto Pereira, porque os adversários já entenderam como é que jogava. E o Atlético está passando por isso também. Então, eu tenho quase certeza que ele vai voltar terça-feira a jogar com 3 zagueiros. Não sei quem vai ser esse terceiro zagueiro, mas ele vai voltar para o esquema anterior. Resta saber se o Avaí vai ter forças e daí anula o Atlético e fica apreensivo ou não. Porque a gente fala que está todo mundo na briga. O Avaí, se ganha o jogo e o pessoal ali do 4º, 5º lugar não vence, tem mais um entrando no bolo para brigar pelo acesso. O Avaí, que a gente contava até a rodada passada que estava fora da briga, se emenda mais um resultado positivo, é outro que entra. Então, daqui a pouco a gente está 4 rodadas da Série B com metade dos times vivos. Então, é complicado. Assim, eu acho que o Atlético entrou naquela... Ele subiu, deu uma queda, mas ele não pode desabar. Ele tem que manter pelo menos uma linha, porque está faltando pouco tempo. Daqui 1 mês e meio acabou o campeonato. Não tem tempo mais para buscar forças como foi quando conseguiu as 7 vitórias. E aí é engraçado, né, Bório, falando sobre o campeonato, né? O campeonato, eu estou usando o adjetivo traiçoeiro, né? Porque ele é o derrubador de prognósticos, né? Quando você acha que o time não chega mais, a gente achou que o Atlético não ia chegar, o Atlético chega, depois de dizer, não, esse time já era, tá todo mundo de novo na briga, mesmo perdendo ontem, o Atlético Goianiense ainda está na briga, o Cuiabá, o Cuiabá vai arrancar, já não arrancou mais, já está em 9º, o Novo Horizontino do nada começa a ganhar, a Chapecoense volta, e o Curitiba, que tinha para muitos o acesso quase garantido a 4 ou 5 rodadas, viu isso virar uma pressão gigante quando ficou a 2 pontos do 5º colocado, e agora, de novo, abre 6, né? Abre 6 do 5º colocado, e para muita gente, ontem, Bório, o Curitiba praticamente botou um pezinho lá dentro, né? Tanto que eu meti o manchete da tribuna, tô voltando, porque, cara, Curitiba já praticamente garantiu a volta para a Série A, né? Acho que é muito difícil, até pela tabela que o Curitiba tem, né? Que vai enfrentar um monte de time que ainda está brigando lá embaixo para não cair. Que podem já estar rebaixados, né? Que pode já estar rebaixado. E assim, o Curitiba conquistando aí mais 7, 8 pontos, aí acho que já está garantido na Série A. E com o embalo que pegou agora, já é o favorito ao título também, né? Foi uma vitória, né, Ricardo? Construída no... Você falou do jeito Mozart, mas foi bem do jeito Mozart, né? Foi tenso, porque o primeiro gol saiu só aos 28 do segundo tempo. Teve uma hora que a partida se encaminhava para aquele mais um 0-0 no Couto Pereira, que a gente sabe que virou padrão. Aí quando o De La Torre faz um gol, aí você vê que a sorte muda, né? Porque num jogo é Cleison, né? Yuri Castilho, e o outro Cleison dá passe pro De La Torre, é porque o time tem que subir, porque não pode ter tanta sorte assim jogada fora, né? O Josué depois faz aquele 2-0 que parecia que ia ficar tranquilo, e o Atlético Goianiense no finalzinho resolveu dar uma pimentinha no jogo. Mas assim, é a conta do Bório ali, 7, 8 pontos, porque a gente tem que pensar que
o quinto colocado hoje tem 50. Se o número mágico é 64, esse time precisa ganhar 5 jogos de 7. É difícil todo mundo manter esse ritmo, ou se você parar para pensar, o aproveitamento do quinto colocado hoje seria para chegar a 62 pontos, se mantiver esse desempenho. Então, na prática, o Curitiba com 63 está muito próximo do acesso. Aí, 7 jogos, ganhar 2 e empatar 1, eu diria que é bem plausível, assim, sem muito sofrimento. Não precisa fazer muita conta. Acho muito difícil o Curitiba ter uma derrocada, assim, tudo bem que são 2 próximos jogos complicados, porque um Cuiabá fora de casa e o Atlético, que é um clássico, tudo pode acontecer, 2 concorrentes pelo G4, só que depois é uma tabela bem acessível. Tirando o CRB, que está no meio do caminho, mas é jogo no Couto Pereira, o Curitiba só pega pessoal da parte de baixo da tabela. Então, é muito improvável que o Curitiba vai ter uma derrapada, principalmente depois dessa recuperação de 3 vitórias seguidas. É um time que está encaixado. Ontem teve seus problemas ali de conseguir jogada, o velho problema de sempre, mas não foi um jogo que o Curitiba sofreu muito susto. A gente esperava o Atlético Goianiense indo para cima porque precisava da vitória, foi mais um time que ficou esperando os espaços no Couto Pereira. Então, assim, agora é no embalo. O Curitiba não tem muito mais o que mexer, o que mudar de treinamento, esquema tático. É um jogador ou outro que vai sair por questão de suspensão, por lesão, alguém vai voltar, mas esse time vai agora meio que no ritmo que vinha jogando. Na Banguela, exatamente. Porque, assim, pode perder um jogo, vai ganhar outro, mas não vejo uma queda de produção, nem quando teve aquelas 2 derrotas seguidas, lá os 3 jogos sem ganhar, ainda assim fez 1 ponto. Se nos próximos 3 jogos fizer 1 ponto, vai para 57. Essa galera toda não vai ganhar 3 jogos para o Curitiba terminar daqui 3 rodadas fora do G4. Então, ainda assim, ele passaria por essa fase mais difícil que é CRB, Atlético, Cuiabá, Atlético e CRB. Se ele fizer 1 ponto, ele vai estar no G4. Aí depois é só pegar o pessoal que está pensando já em 2026 pela frente. O Curitiba ele é um time que está muito perto do acesso, né? Agora já está 98% de chances, Matheus. E assim, por mais que a gente conteste, o Ricardo fez uma explicação muito boa sobre isso. Querendo ou não, eu acho que não tem maior protagonista nessa campanha do Curitiba do que o próprio Mozart, né? Ele é destaque, né? Seja muitas vezes positivo, às vezes nem tanto, porque lembrar, aí nesses últimos 3 jogos aí que o Curitiba não venceu, cara, teve gente e muita gente, assim, pedindo cabeça do Mozart. Claro, a gente sabe que a diretoria não iria atender nesse momento, mas teve muita gente, retranqueiro, por que joga com 3 volantes, por que joga dessa maneira, pelo amor de Deus, o ataque é ruim, o time não presta, o centroavante não presta, e ele sempre foi na coletiva e falou, gente, quem vai definir os jogos é esses caras aí, e eu confio neles, eu confio no Yuri Castilho, eu confio no De La Torre, eu confio no Coutinho, são pessoas que eu já trabalhei, que eu tenho confiança, e em algum momento eles vão passar a fazer o que eles sabem fazer. E querendo ou não, você pode... mas o Coxa não joga bonito muitas vezes. O Coxa, principalmente em casa, não consegue desempenhar um grande futebol. Os jogos são 1-0, 2-1. Cara, o Coxa vai subir, cara. E assim, isso está muito claro. Eu acho que se você perguntar para qualquer torcedor, a Série B tem 4 campeões, que são os 4 que no outro ano vai jogar a Série A. Assim, analisando a grosso modo, no ano que vem, já imaginando o Curitiba na Série A, eu sinceramente acho pouco provável que ele consiga ter êxito dessa maneira que ele joga. Sim. Eu acho bem pouco provável. Mas é inevitável você dizer que não deu certo. Eu, lá no início do ano, eu disse, eu não traria. E repito, eu não traria. Mas hoje eu preciso olhar e falar, cara, funcionou. Da maneira, assim como foi com o Mirassol, funcionou. Um time muito bem concentrado defensivamente, um time que consegue, sim, se for necessário, amarrar jogos importantes, um time que, com uma bola, muitas vezes tem uma eficiência muito legal e consegue vencer jogos. Joga o melhor futebol do planeta?
Não, longe disso. Mas consegue resultados importantes. Nessa oscilação que o Coxa teve dos 3 jogos, foi a gordura que ele próprio construiu, né? Durante todo o campeonato, jogando mal, jogando bem, o Coxa não saiu do G4 nesse momento todo. E isso, claro, tem acertos do treinador. Né? E como até disse o Bora, eu acho que está muito claro, assim, está muito tranquilo para o Coritiba agora ser o campeão. É o que a gente também disse. Né? Há 2, 3 rodadas, 4 rodadas, ninguém imaginava o Atlético brigando, ninguém imaginava o Atlético Goianiense chegando, ninguém imaginava o Remo tendo o entusiasmo que tem hoje. Então, assim, claro, as coisas precisam acontecer, mas o Coritiba, eu acho que até com 2 vitórias, aí nesses últimos 7 jogos, pode conseguir o acesso. Porque, inclusive, se a Chapecoense não vence, eram 2 vitórias, né? Que o Coritiba precisava, de 7 jogos. Então, pô, imaginando tudo que o Coritiba faz, imaginando os adversários do Coxa, eu acho que se você pega um time nesse final de Série B que está, de fato, brigando ferreamente para permanecer, é um jogo complicado, é um jogo difícil. Mas o Coxa vai ter alguns times aí durante esse processo que vai ser aquele time que já não vai brigar para subir, não vai ter risco de cair. E aí que eu acho que o Coxa pode ser muito beneficiado nessa sequência aí na tabela. É hora da vinheta. Hoje não tem a zebrinha do João Matheus, né? Porque ele não compareceu. É hoje o tal do dia que ele tem reunião? É isso, Ricardo? Ele tem aula dia sim, dia não, né? É sexta sim, sexta não. Que momento, hein? As aulas. Imagina o João na aula. Desse momento. Imagina o João na aula, né? Que situação que deve ser. Mas, senhores, vamos lá então para a loteria. E assim, vamos começar com a rodada da Série B. Eu acho que é o teste com mais jogos da Série B que nós já fizemos. E começamos, Bório, com o Operário, que teve uma lambada aí na quarta-feira. Inexplicável, né? Inexplicável o Operário tomar 4 do Atlético no Germano Krieger, cara. Nossa, no primeiro tempo. Agora, Bório, o Operário é o futebol paranaense da Série B. Novo Horizontino e Operário, domingo à tarde. É o fiel da balança, hein? Vai ser o fiel da balança. Novo Horizontino e Operário? Caraca, velho. Eu vou apostar no empate. Bório já vai abrir os trabalhos com um empate. E aí, Ricardo? Vou no Horizontino. O Operário está numa fase, mas pode surpreender, mas acho que o Novo Horizontino está mais embalado. Então eu vou de Novo Horizontino. Eu vou de empate também pelo bem da humanidade, Matheus. Cara, eu vou de empate também. Eu acho que, como sempre diz o Ricardo aí, que o Operário sempre surpreende. Quando você não espera, quando tá todo mundo esperando uma derrota, ele vai surpreender. Então, eu acho que o empate fica de bom tamanho. Muito bem. Vamos lá, então, para o domingo ainda, agora à noite. Esse domingo, 8h30, é um horário desgraçado. Tá louco. Quem que inventou esse horário, né, cara? Meu Deus do céu. Na hora do começo do Fantástico, tá louco. A hora da grande reportagem do Fantástico, né? Tá louco, câmera escondida. Como é que era o nome do... Eduardo Faustini, Juliano né? Grisiotti. Giovanni Grisotti, Eduardo Faustini, né? E o jogo lá na Arena Pantanal, Ricardo. Empate. Cuiabá e Curitiba. Acho que o Curitiba segura o 0-0 lá. Fica ótimo resultado. Embora eu tô achando que o Curitiba vai ganhar o jogo lá. O Cuiabá acho que sim, vai sentir o baque da derrota em casa. Eu vou de Curitiba, bora. Eu também, vou de Coxa. Matheus? Cuiabá. O Matheus vai de Cuiabá. O Matheus agora, ele se vê que ele tá pensando... Matheus quer botar fogo na Série B. Vamos deixar esse negócio legal. Agora, Matheus, na terça tem Atlético e Avaí na Arena da Baixada. Atlético vence. Eu vou de Atlético também, Ricardo. Também vou de Atlético. Bora. Também vou de Atlético, até porque o Atlético, como a gente falou, não tem mais tempo, né, para se recuperar, né? Se quer subir para a Série A, tem que mostrar serviço, ainda mais dentro de casa. Falando em dentro de casa, e citamos ele agora há pouco, Ricardo, Atlético e Goiás. Cara, o Goiás, ele continua fazendo força para não subir e continua em segundo, né?
Mas assim, o Goiás, para mim, é o pior desse pelotão de cima. É um time que já não consegue jogar há muito tempo. O Atlético, se ganhar, praticamente escapa do rebaixamento, então eu vou de Atlético. Vai de Atlético. Matheus, você? Empate. Segundo empate do Matheus. Eu vou... Cara... Eu vou de empate também, bora. Eu também vou de empate. Todo mundo no empate, só o Ricardo apostou no Atlético. Agora, Matheus, o time que vinha a arrancada histórica, no último jogo já deu trelelê na coletiva, porque falaram que o Eduardo Batista é o cara da Coca 3 litros, que no final perde o gás. O Eduardo Batista brabo. Ficou brabo. Criciúma e América, Matheus. Só faltou ele gritar: mostra a fonte! Pô, essa daí é maravilhosa. Cara, Criciúma, tem que dar a resposta. Eu vou de Criciúma também, bora. Criciúma. Ricardo? Eu vou de Criciúma, mas o seguinte, né? Tá uma briga nessa reta final para ver quem que é o pipoqueiro da Série B, se é o Novo Horizontino ou se é o Eduardo Batista, né? Agora, se os dois sobem, aí acaba essa história. Ou o Goiás, né? O Goiás tá pô. Não, mas é que o Novo Horizontino... Tá fazendo muita força. O Novo Horizontino não subiu nos últimos 2 anos. Sim. Fica o tempo inteiro no G... E era o Eduardo Batista. Mas o Eduardo Batista... se não subiu, o Eduardo Batista ainda assim merece pelo menos um busto lá no Heriberto Wilson, porque pegou o time no último colocado, virou líder há 2 rodadas atrás. Mas vai perguntar pro torcedor se ele vai ficar feliz. Claro. O Bório já deu palpite, né? Do Criciúma e América Mineiro. Gente, olha só. Alguém acabou de mandar mensagem. Por favor, me avisem quando começar a loteria. Eu pergunto aos nobres diplomatas se nós aguardamos o nosso famoso João Matheus Joaquim para a sequência da loteria. Eu vou fazer isso. Eu vou esperar para a gente seguir na loteria. Enquanto isso, Ricardo Brejinski, você consegue traduzir em 1 minuto o que acontece com o leilão da sede da Kennedy? Você conseguiu entender depois de passar a noite, claro, pensando nisso? Mais ou menos. Um resumo básico. Foi aprovada a venda da Kennedy em leilão, né, da série da Kennedy em leilão. O Paraná entrou com um pedido para suspender esse leilão, porque ele queria trocar o terreno. Ele ofereceu 3 terrenos em Guaratuba e mais, se eu não me engano, a Vila Olímpica do Boqueirão para substituir a Kennedy. E aí, inicialmente, a justiça não aceitou porque não tinha garantias que os valores seriam os mesmos. E aí, o Paraná tentou de novo suspender o leilão por causa da questão da recuperação judicial, alegando que a Kennedy era fundamental para isso, que tá naquela briga de tentar vender diretamente o estádio sem passar por o terreno, sem passar por leilão. E aí, em setembro, a justiça aceitou o pedido do Paraná para não marcar a data. Só que o leiloeiro ou não foi avisado, ou esqueceu disso, e ele simplesmente marcou as datas do leilão para inicialmente em abril de 2026, o primeiro pregão, 2 semanas depois um segundo leilão. Caso não houvesse proposta, viria um novo leilão em setembro do ano que vem. Então estava tudo marcado, já teria sido encaminhado, só que aí o Paraná viu e comunicou que não poderia ter o leilão porque ele estava suspenso. Então, basicamente é isso. Foi marcado um leilão sem ele estar autorizado. As coisas acontecem de forma tão bizarra no Paraná Clube que até quem está por fora, mas está envolvido, acaba se confundindo. Então, a versão oficial é essa. Ele está suspenso, mas foi marcado mesmo assim. E agora deve sair entre hoje ou até a semana que vem um novo documento oficial da Justiça cancelando as datas do leilão. Meu Jesus amado. Então fique atento aí ao desenrolar dos acontecimentos. O senhor vai participar da loteria na sala, é isso? Ele vai fazer por mímica. Eu não acredito nisso. Que barbaridade. Eu vou fazer o seguinte, então. Que barbaridade. Eu vou ter... você vai ter que aproximar bem aí, tá?
Para Aí facilitar. depois o cara não sabe por Isso. depende da Agora ficou matéria. bom. Agora. Como Mas é não que é, sabe cara? por que tira nota baixa, né? É tipo Ai, aqueles ai, caras ai. que tem o carro todo rebaixado e falam, o Detran se preocupa com qualquer coisa, né? Assim, nossa, o cara foi expulso da sala, mas nossa, o professor se preocupa com cada coisinha. O cara Eu tá live. gravando um podcast mudo. É o primeiro podcast mudo da história. Ai, meu Deus. Vai lá. João, a gente é muito bonzinho, mas vai. Então você vai pegar os primeiros jogos. Novo Horizontino e Operário. Novo Horizontino. Novo Horizontino. Tá bom. Ele Cara, pensando é bom demais. Depois, para tirar depois o resultado, vai ser um sofrimento. Vou mandar o João tirar o resultado dessa vez. Cuiabá e Curitiba. Opa, Empate. Primeiro empate. coluna do meio. Aí, ó. Atlético e Avaí. Olha ele pensando. Opa, pensou, deu aquela coçadinha no nariz para o professor não perceber, né? Ele aqui, ó. Opa! Fala, professor. Ih, fodeu. O que aconteceu? Depois. Travou. Ela voltou. Ah, que genial! Que momento! Ai, meu Deus do céu! E agora? Momentos de tensão, hein? Momentos de tensão na sala. Vai, você vai votar ou não? Ai. Olha que momento que nós estamos vivendo. Hein? Saiu pro intervalo aqui, mas tinha travado. Qual que é outro jogo? Volta lá, Atlético e Avaí, vai. Não pense muito. Casa. Atlético. Atlético e Goiás. É Atlético e Goiás. Ele olhando para a professora, tá bom demais. Vai no Goiás. Criciúma e América Mineiro. Criciúma e América, João, Matheus. Cara, isso é tão errado, cara. Isso é tão errado que vocês não Tudo fazem. errado aí, cara. Então, 2025 e a gente Caiu tudo. Criciúma e América Mineiro, meu senhor. Internet aqui tá muito ruim. É óbvio, né? Você tá numa sala de aula. Pô. Ele acha que ele vai virar o quê? Ai. Vamos fazer. João, eu vou fazer o seguinte: vou passar os jogos para você. O restante. Tá ouvindo ainda? Tá ouvindo? Então, Criciúma e América, vai, no pique. Casa. Criciúma. Vamos lá agora, pela sequência. João, começa com você. Paysandu e Remo. Empate. Eu também vou de empate, Ricardo. Vou de empate também. Bório. Oi. Paysandu e Remo. Clássico vai dar Remo. Matheus? Paysandu. Faltou? Paysandu. Ele não tem o card do Paysandu. Bem feito. É verdade, vai ter que fazer o card. Chapecoense e Botafogo, Ricardo. Chapecoense. Bório. Chape. Matheus. Chape. João. Chape e Botafogo. Ele tem que prestar atenção na aula. Fora. Foi de Botafogo. Ele tem que prestar atenção na aula, ele tem que prestar atenção na conversa paralela e no podcast. Olha só. Cara, eu fico imaginando a manobra que ele deve ter que fazer para meio que colocar um bagulho na frente do celular e o professor principalmente não perceber. Mas agora, né, ele pediu, ele gosta de viver com emoção. Isso não tem Perigosamente. Bora o jogo do acesso, Londrina e São Bernardo. Tubarão. Londrina, Matheus. O Londrina vai subir com um empate.
Londrina vai subir com o empate. João Matheus. Londrina e São Bernardo, João. Ih, João. Nossa, isso vai ser uma zona para arrumar depois. Cara, não. Eu tenho certeza que a professora falou: João, o que você está fazendo? Ele só desligou. Ricardo, você então. Londrina. Londrina, muito bem. O outro jogo do grupo, para ver quem é que sobe também, Matheus, é Caxias e Floresta. Ai, cara, esse jogo é embaçado. Tá, eu vou de Caxias. O Caxias tem que ganhar e fazer saldo, né, Ricardo? Isso. E ainda o Londrina tem que ganhar do São Bernardo. Isso. E aí? Eu vou de empate. Último empate, eu, Ricardo e Matheus já gastamos os 3 empates. Eu vou de Caxias. Na minha conta sobe Londrina e São Bernardo. E aí, Bora? Eu também vou gastar meu último empate. Olha aí, todo mundo gastando empate, hein? Que momento, hein? E tem jogo ainda, hein? Aí o jogo, talvez o jogo mais legal do final de semana. Legal para nós que estamos de fora, Bório. Ponte Preta e Guarani. O que a Ponte vai fazer? Caraca, velho. Eu vou apostar na Ponte. Eu vou de Ponte também, Matheus. Cara, eu também. A Ponte poupou contra o Brusque, né? Fora de casa, perdeu o jogo e agora precisa da vitória contra o seu rival para não deixar o rival subir. Eu acho que vai dar Ponte. Informação do João Matheus. Deu zica. Imagine se não. Imagine se não. Cara. Olha, e ele tinha escrito aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo publicar isso? Não consigo. Estou 100% na matéria. Gabaritei o primeiro semestre, diz ele. O primeiro. Entendi. O segundo acabou de ir para o espaço. O segundo, ainda bem que ele foi bem no primeiro, né? Porque senão já era. Senhores, vamos lá então. Matheus, Japão e Brasil, terça-feira. Brasil, Ricardo. Brasil. Bora. Brasil. que venceu aqui, ó, 5-0 a Coreia. Olha aí, ó, essa informação. Inclusive o GC, nesse exato momento do Sport TV, tá Coreia do Sul 5, Brasil 0. Ia gravar a pé com 2 gols de Estevão, 2 de Rodrigo e 1 de Vini Júnior. O Brasil atropela a Coreia do Sul, mas no G6 está Coreia 5, Brasil 0. É verdade, é isso aí. Vamos lá, então, para eliminatórias europeias, Ricardo. Estônia e Itália. Itália. Aqui já não tem nem mais dar empate, Bori, mas eu daria um empate, mas eu vou de Itália. Também Itália. E você, Matheus? Itália precisa vencer se quiser pensar em classificação direta. Nós estamos falando de uma Copa com 48 seleções. Sim. Para fechar, Matheus, Portugal e Irlanda. Portugal, Ricardo. Portugal. Bório? Portugal. Tá aí. Esse, então, é o nosso teste dessa semana, feito aqui a forma mais bizarra desse teste já feita na história recente. Ai, meu Deus. No teste passado, o Matheus já voltou ao normal, fez 2 pontos apenas. Eu fiz 4 pontos, o Bório e o Ricardo ganharam o teste 51 com 6 pontos cada um. Nesse momento, temos o João Matheus com 111 pontos, o Bório com 134, eu estou com 140, o Matheus, que ficou 2 rodadas fora e por isso perdeu terreno, tem 143 e o Ricardo, ele é líder com 152 pontos. Senhores, semana que vem tem mais de letra, semana que vem é o pré-Atletiba, então o bicho vai pegar. Um abraço para vocês, senhores. Valeu! Falou! Um abraço, pessoal. Valeu!